alunos, voltamos a falar das configurações do painel de controle do Windows XP e ainda falando sobre o grupo, a categoria Aparência e Temas. E dentro dessa categoria nós já vimos as configurações de vídeo, agora vamos ver as configurações de um item chamado Opções de Pasta, aí do painel de controle do Windows XP. Principalmente o que eu faço aqui em opções de pasta é alterar o comportamento e a forma como as pastas e os seus recursos serão exibidos dentro do Windows. Por isso que nós chamamos de opções de pasta. É a forma como os itens serão ou não exibidos dentro das pastas das unidades de armazenamento. Mas vamos acessar esse item propriamente dito. Quando eu acesso opções de pasta, nós temos várias guias. Uma dessas guias se chama geral, como tu pode observar na imagem. E aqui nós podemos alterar, já de cara ele indica mostrar tarefas comuns em pastas. E ainda diz usar pastas clássicas do Windows. Que diferença faz isso? O padrão é mostrar tarefas comuns em pastas. Isso quer dizer que quando tu acessa uma determinada pasta dentro do Windows, ele exibe tarefas comuns, tarefas que tu utiliza muito. Isso facilita localizar recursos que tu utiliza com maior frequência dentro de uma pasta ou dentro de um determinado recurso do Windows. Okay? Outra coisa interessante que nós temos aqui nesta guia geral das opções de pasta indica a forma como tu vai acessar os itens. Percebe aqui, tem uma opção que está marcada que diz clicar 2 vezes para abrir um item, que é o comum, é o padrão, aplicar um duplo clique para abrir um arquivo, por exemplo, ou um duplo clique para acessar um programa, ou ainda um duplo clique para acessar uma pasta. Esse é o padrão, mas tu pode alterar. Tu poderia aqui escolher clicar uma vez para abrir um item, e aí basta clicar uma vez e ele já abre aquela pasta, já acessa aquele programa, ou já acessa aquele atalho indicativo. Então, o padrão do Windows é aplicar duplo clique para abrir um item, mas é possível configurar diferente se assim o usuário desejar, como por exemplo clicar uma vez para abrir um item, certo? Vamos na próxima guia. A próxima guia se chama modos de exibição e aqui é o que eu te dizia antes. Aqui tu altera como os itens serão exibidos dentro da pasta. Por isso nós chamamos de modos de exibição. Aqui então o usuário altera como os itens serão exibidos dentro da pasta. Já na guia tipos de arquivo, essa é muito interessante porque é onde o usuário pode definir a associação de um tipo de arquivo para um determinado programa. Por exemplo, a extensão .doc está associada ao programa Word, mas o usuário poderia alterar isso. O usuário poderia alterar a extensão .doc associada a um outro programa. Bastaria clicar aqui em alterar, claro, escolher a extensão .doc como eu fiz, clicar aqui em alterar e escolher um outro programa que fosse capaz de abrir a extensão .doc. E aí, quando ele aplicasse um duplo clique nesse arquivo com a extensão .doc, abriria esse outro programa. Isso quer dizer que nós podemos alterar o programa associado a um determinado tipo de arquivo aqui dentro de opções de pasta, certo? Bem, esses são os principais itens que nós temos dentro de opções de pasta aí do painel de controle do nosso Windows XP. Ok, pessoal? Na próxima aula voltamos com mais configurações do painel de controle. Até lá, bons estudos!